Meu nome é Lucas, tenho 24 anos, e hoje venho dar este testemunho com o coração cheio de gratidão a Deus por tudo que Ele fez na minha vida. Não são palavras vazias, mas um relato sincero de como o Senhor me livrou de uma enfermidade que os médicos disseram não ter cura. Se alguém está passando por uma luta parecida, que este testemunho seja uma prova de que Deus ainda opera milagres nos dias de hoje e que a fé verdadeira, aliada à oração dos irmãos, pode mudar qualquer situação. Tudo começou há cerca de 3 anos, quando eu ainda trabalhava em uma fábrica de móveis. O serviço era pesado, com muita poeira e produtos químicos no ar. No começo eu só sentia uma tosse seca, daquelas que não passam nem com xarope. Achava que era só alergia ou resfriado, mas com o tempo a coisa foi piorando. A tosse virou uma companheira constante, dia e noite, e eu comecei a sentir uma falta de ar que me assustava. Subir um lance de escada já me deixava ofegante, como se tivesse corrido uma maratona. Os colegas de trabalho percebiam e brincavam. Parece que você fumou a vida toda, Lucas. Mas eu nunca havia colocado um cigarro na boca. Foi quando minha mãe, preocupada, me levou a um médico. Depois de vários exames, o diagnóstico veio como um balde de água fria, enfisema pulmonar. O médico explicou que meus pulmões estavam com os alvéolos destruídos, como se fossem balões furados que não conseguem mais encher direito. Ele disse que era uma doença crônica sem cura, e que eu teria que conviver com ela pelo resto da vida, tomando remédios para aliviar os sintomas e evitando qualquer esforço físico. Naquela hora foi como se o chão tivesse sumido debaixo dos meus pés. Eu era jovem, cheio de planos, e de repente me vi preso a uma enfermidade que só iria piorar. Os primeiros meses foram os mais difíceis. A falta de ar piorou a ponto de eu não conseguir mais trabalhar. Tinha dias em que mal conseguia sair da cama. Minha família sofria junto, especialmente minha mãe, que via o filho antes saudável agora dependente de bombinhas de ar e remédios fortes. As noites eram as piores. Eu acordava sufocando, com um peso no peito que parecia esmagar meus pulmões. Já cheguei a pensar que não ia aguentar até o amanhecer. Em um desses momentos de desespero, lembro de ter chorado e dito a Deus: Senhor, se é a tua vontade, me cura. Mas se não for, me dá forças para suportar. Não era uma oração de fé, era uma oração de quem já estava se conformando com o sofrimento. Mas Deus, em sua misericórdia, não me deixou afundar. Foi então que minha tia, que é irmã na congregação cristã, me convidou para ir a uma reunião. Eu já havia ido algumas vezes quando era criança, mas depois me afastei. Dessa vez, porém, algo dentro de mim disse que eu precisava estar lá. Cheguei fraco, quase arrastando os pés, e me sentei no último banco, envergonhado por estar daquele jeito. Mas assim que a reunião começou e os irmãos começaram a cantar os hinos, senti uma paz que não sentia há muito tempo. Era como se aquele lugar fosse um refúgio, um lugar onde minha dor era entendida. O irmão que presidia a reunião aquele dia falou justamente sobre a fé e a cura. Ele leu passagens que falavam do poder de Deus e como Jesus curava todos os que iam até ele. Enquanto ele falava, eu sentia meu coração arder. Não era emoção, era algo mais profundo, como se Deus estivesse falando diretamente comigo. Quando chegou a hora das orações, o irmão pediu que quem estivesse necessitando de cura se levantasse. Hesitei, mas minha tia segurou minha mão e disse: Levanta, Lucas. Deus está aqui. Com lágrimas nos olhos me levantei, tremendo. Os irmãos se aproximaram e começaram a orar por mim. Não eram palavras bonitas ou repetidas, eram orações sinceras, cheias de fé. Um irmão mais velho, com as mãos sobre minha cabeça, orou assim: Senhor Jesus, tu que saraste os enfermos quando estavas na terra, olha para este jovem. Tu conheces a sua dor, a sua luta. Se for da tua vontade, restaura os seus pulmões, dá-lhe saúde e força para servir ao teu nome. Nós cremos que tu és o mesmo ontem, hoje e sempre. Enquanto ele orava, senti uma corrente de ar quente percorrer meu corpo, como se algo estivesse sendo desfeito dentro de mim. Não era imaginação, era real, mas a coisa não parou por aí. Depois da oração, o irmão que presidia pediu que eu respirasse fundo. Obedeci e, para minha surpresa, consegui encher os pulmões de ar sem sentir dor. Era como se um peso tivesse sido tirado do meu peito. Os irmãos começaram a glorificar a Deus, e eu, sem entender direito o que estava acontecendo, comecei a chorar. Não de tristeza, mas de uma alegria que não cabia em mim. Saí daquela reunião diferente. Não estava 100% curado ainda, mas sabia que algo tinha mudado. Nos dias seguintes continuei tomando os remédios, mas a melhora era visível. A tosse diminuiu, a falta de ar quase desapareceu, e eu conseguia fazer coisas que antes eram impossíveis, como caminhar sem parar ou carregar um pouco de peso. Minha mãe, que sempre foi uma mulher de fé, não cabia em si de felicidade.
Ela dizia: filho, Deus te curou. Não foi o médico, não foi o remédio, foi o Senhor. Eu ainda tinha um pouco de dúvida, mas cada dia que passava confirmava que aquilo era obra de Deus. Uma semana depois fui ao médico para um check-up. Ele me examinou, fez novos testes e ficou boquiaberto. Os exames mostravam que meus pulmões estavam praticamente normais. O enfisema, que antes aparecia claro nas imagens, havia desaparecido. O médico, que não era crente, não tinha explicação. Ele só balançava a cabeça e dizia: isso não é normal. Não tem lógica médica. Eu sorri e respondi: doutor, foi Deus quem me curou. Ele não discutiu, só anuiu, como se tivesse visto algo além da ciência. Mas a maior prova veio quando voltei a trabalhar. Antes, eu mal conseguia ficar em pé por 2 horas. Agora, eu aguentava o turno inteiro sem cansar. Os colegas notaram a mudança e perguntavam o que tinha acontecido. Eu contava sobre a oração na congregação, sobre como Deus havia me tocado, e alguns até se emocionavam. Um deles, que era descrente, disse: se Deus fez isso por você, então ele deve ser real. Aquilo me marcou profundamente. Não era só a minha cura, era o testemunho que ela estava gerando. Hoje, 3 anos depois, estou completamente livre do enfisema. Não tomo mais nenhum remédio, não uso bombinha, não tenho falta de ar, faço exercícios, trabalho, vivo uma vida normal. Mas o mais importante não é a cura física, é a transformação espiritual que aconteceu em mim. Antes, eu ia à congregação esporadicamente, sem compromisso. Hoje sou um servo batizado, participo das reuniões, busco servir ao Senhor de todo o coração. Aprendi que a enfermidade não veio por acaso, mas para me aproximar dele. Muitas vezes, quando estou na reunião e vejo alguém sendo orado, lembro da minha história e fico emocionado. Deus não mudou. Ele ainda cura, ainda libera, ainda transforma vidas. Não foi mérito meu, não foi porque eu era especial. Foi pela graça dele, pela fé dos irmãos que oraram por mim, pela misericórdia do Senhor que não me deixou perecer. Se você está lendo este testemunho e passa por uma luta, seja uma enfermidade, uma angústia ou qualquer outra coisa, quero dizer, não desanime. Deus ouve as nossas orações. Ele vê as nossas lágrimas. Às vezes a resposta não vem no tempo que queremos, mas Ele nunca nos abandona. Na minha hora mais escura, quando achei que não havia esperança, Deus estendeu a mão e me levantou. Ele pode fazer o mesmo por você. Hoje minha vida é um cântico de gratidão. Toda vez que respiro fundo, sem dor, sem falta de ar, lembro que isso é um milagre. E esse milagre não é só para mim, é para que outros possam crer. Que este testemunho seja uma semente de fé na vida de quem lê. Que Deus seja louvado por tudo que Ele fez, faz e ainda vai fazer. Ao Senhor pertence a salvação. Jonas 2:9. Amém.